Você aí adora assistir filmes de ação, aventura, fantasia, terror? Adoraria saber como toda essa magia do cinema é criada? Se você disse sim, meu amigo, você tá no lugar certo, véi. Porque hoje você vai conhecer 6 técnicas que são usadas para criar a magia do cinema. Eu sou Danilo Lima e tá começando mais um DDP. Opa, galerinha, sejam bem-vindos para mais um DDP, o primeiro DDP de 2019. Achou que a gente não ia produzir mais, né? Não, nada a ver, irmão. Filha da p... E se você gostar, não esquece de deixar o seu like aí embaixo e, sério, se inscreve no canal porque isso ajuda muito a gente. E nos incentiva a continuar produzindo conteúdo massa aqui pra vocês, beleza? Compartilha os vídeos também com os amigos, velho. Mostra assim, ó, que merda esse vídeo aqui. Mostra lá pro seu amigo, sério, pode ser no boca a boca mesmo, não tem problema não. Ah, me segue no Instagram também e ativa o sininho, fechou? Recado dado, bora pro vídeo. Hoje em dia é bem comum você assistir a um filme e se deparar com a primeira técnica da nossa lista, que é a tecnologia CGI, que nada mais é que a queridinha de Hollywood, a computação gráfica, que eu tenho certeza que você conhece muito bem, né? Essa tecnologia CGI começou a surgir lá na década de 50 para 60, e antes, para se criar monstros ou coisas do tipo, eles utilizavam técnicas como stop motion. Daí, com a evolução do processamento gráfico dos computadores e surgimento de programas como o Maya, o Blender, o 3ds Max, que são programas responsáveis por criar essa parte da magia, na verdade são os artistas que estão por trás desses programas, né? Essa tecnologia passaria a ser utilizada e venerada no YouTube. Essa tecnologia começaria a ser usada e venerada no cinema, né? Revolucionando totalmente a indústria cinematográfica. Bom, para fazer toda essa magia do CGI acontecer não é uma tarefa nada fácil. Normalmente reúne uma equipe grande de pessoas. Tudo começa com a idealização da cena nos mínimos detalhes. E para visualizar melhor como é que essa cena tá andando, os animadores criam um storyboard. Para quem não sabe, é uma história em quadrinhos daquela determinada cena que você quer criar. Para então você saber qual parte que vale a pena realmente colocar no processo final de animação 3D. O próximo passo é a modelagem em 3D. E é aqui que toda a mágica acontece, né? Depois de toda a concepção dos elementos, os personagens são criados camada por camada até chegar no resultado final. Velho, eu tô falando isso de uma forma muito superficial, sério. É um trabalho desgraçado que precisa ter 100% de atenção em tudo que compõe a cena. Daí o próximo passo é o processo de rigging, que é o procedimento que vai dar vida ao personagem, né? Que vai animar tudo que foi criado, para depois, por fim, renderizar toda a composição. E finalmente... E finalmente deixar tudo bonitinho do jeitinho que você conhece. Mas se liga aí que muitas vezes para animar esses personagens é preciso a próxima técnica da nossa lista, que é a captura de movimento ou mocap. O mocap ou captura de movimento é bem simples de você entender. A ideia aqui é você captar o movimento real de alguém para depois você jogar no personagem fictício. Mas se você acha que isso é uma técnica atual, você tá muito enganado. O conceito já era aplicado desde a época de 20, velho. E foi idealizado por Max Fleischer, que inovou a trazer uma técnica nova de animação, né? Que seria a vovó da captura de movimento, né? A rotoscopia. E cairia nas graças de muitos animadores, inclusive o Walt Disney. Funciona assim, você filmava os atores e tal, bonitinho, tudo certinho. Depois desenhava por cima dessas cenas, né? Botava uma projeção lá e aí eles iam desenhando por cima dessa projeção. Ou então os artistas desenhavam o personagem assistindo uma espécie de live action da cena, tá ligado? Assim então eles conseguiam um movimento muito mais orgânico e muito mais realista. Atualmente, para fazer essa técnica, né, você precisa daquela roupa especial, aposto que você já viu algum ator utilizando isso, com marcações estratégicas de movimento no corpo e no rosto. Bom, essas roupas e pontos variam de acordo com o personagem que está sendo interpretado. Daí a atriz ou ator encenam, né, normalmente, como se estivesse fazendo um personagem, e aí em seguida todos esses movimentos são jogados para o software de edição para ser combinada com a CGI. Destaque aqui para o ator Andy Serkis, que é muito conhecido nessa prática. A gente abre espaço agora para falar de CFX, que são todos os efeitos de ilusão, técnicas e truques visuais que não são feitos por computador. Bom, esses efeitos especiais, véio, são divididos em duas categorias, né? Os efeitos ópticos, né, que são os
Os efeitos ópticos, né, que são os efeitos de câmera, perspectiva, iluminação, as ilusões ópticas, e os efeitos físicos, né? Então aqui você tem técnicas de pirotecnia, cenário, animatrônico, a maquiagem e o figurino, né, que muitas vezes levam horas e horas para serem feitas e que é importantíssimo, né? A caracterização do personagem é fundamental. Você também tem os efeitos atmosféricos para criar chuva, neve, sacou? A primeira vez que o efeito especial foi usado foi em 1895, no filme de Alfred Clark e produzido por ninguém menos que Thomas Edison, tá ligado? O cara da luz, o cara que inventou a lâmpada, esse cara mesmo, porra. O filme tem 17 segundos e mostra a decapitação da personagem, né, da Mary, onde em um determinado momento a câmera para de gravar, todo mundo ali fica parado, a mulher é substituída por um boneco, daí a câmera volta a gravar e o boneco é decapitado. Ou você achou que era verdade, hein? Muita gente naquela época acreditou, velho. Era fácil pra eles acreditar, sabe? Era algo novo pra época. Então muita gente acabou realmente acreditando que aquilo era verdade. Logo mais pra frente, muitos cineastas e diretores utilizaram da sua capacidade criativa pra criar efeitos ainda mais impressionantes, né? E se duvidar, faz a gente ficar impressionado até hoje. A exemplo disso temos Georges Méliès, que é um pioneiro na arte do VFX, que revolucionou essa arte com seu mais famoso filme, né? Viagem à Lua. Hoje em dia, muita técnica é usada para criar essa parte da magia. Por exemplo, os cenários com a famosa tela verde, né, que para criar o chroma key. Adicionei dublês, muito cálculo matemático para fazer as coisas caírem em um determinado lugar exato, tá ligado? Pistões pneumáticos, né, muitos explosivos, né, enfim. É realmente impressionante a quantidade de técnicas que são criadas, né, para fazer aquela determinada cena acontecer. A próxima técnica da nossa lista é a utilização da psicologia das cores. Essa é uma técnica que pode passar despercebida por muitas pessoas, mas que sem dúvida é fantástica. Um bom filme hoje em dia vai ter uma atenção muito especial para a questão das cores na cena, porque essa técnica pode mexer bastante com o inconsciente de quem assiste, fazendo com que você tenha uma imersão maior de uma ou mais sensações específicas, por conta daquela cor específica, ou melhor, da paleta de cores que compõe a cena. Mas o mérito da sensação que pode ser passada não é somente da cor, né? A gente não pode esquecer do cenário e tudo que compõe a cena. Mas com certeza essa técnica tem um papel importantíssimo nessa questão. Sabe aquele lance de cores quentes e frias? Bom, é basicamente isso aí. Grandes exemplos são filmes como o Mad Max, que utilizam a cor laranja intensamente, que nesse caso pode passar uma sensação de caos e de calor mesmo. Um outro bom exemplo são os poderes do Lord Voldemort, da Malévola, né, que utilizam a cor verde, que nesse caso pode estar associado a uma questão de destruição, tá ligado? Uma coisa mais maligna, sacou? Na verdade, não existe uma regra propriamente dita, né, para utilizar essa técnica, porque a gente tá falando de arte, cara, né? Não existe certo ou errado aqui. Uma mesma cor pode representar dezenas de sensações diferentes, né? Isso vai depender muito do que o diretor quer passar. Por exemplo, a cor vermelha pode representar muito o desejo, o amor, o ódio. São açoites. Não me diga! Já a cor amarela pode representar a sabedoria, né? Conhecimento, riqueza. O roxo também, por exemplo, pode estar associado a uma questão de nobreza, sabe? De poder, até mesmo de riqueza, né? Por último na lista temos a técnica do Foley, que leva esse nome por conta de Jack Foley, que foi responsável por desenvolver muitas técnicas de efeitos sonoros no cinema. Essa é uma técnica que também pode passar meio despercebida por alguns, mas que tem um papel importante na criação da magia. Foley é a arte de criar efeitos sonoros, né? E aqui eu não tô falando de trilha de fundo, eu tô falando de sonoplastia, que é peça-chave na composição de um filme. Sem ele, o movimento das coisas, né, uma pancada que um personagem deu em algum metal, por exemplo, parece não ter vida. É sério, se liga nessa comparação aí pra você entender melhor do que eu tô falando. Vale de tudo para criar esses sons. Os artistas de Foley utilizam coisas que você nem imagina para criar sons de coisas totalmente diferentes. E normalmente a equipe é composta pelos artistas de Foley, né, que vão criar o som ideal para a cena, e pelo mixador, que vai mixar esse som, esse determinado som, né, e fazer com que você não perceba que aquele som é criado artificialmente no estúdio. For snow, what we normally use is regular play sand.
And then to add to that, sometimes you hear that familiar crunch, which we use cornstarch. Your ear hears snow, but in actuality, it's sand. Porra, velho, ó, sensacional o trabalho desses caras, é sério. Bom, galera, aqui a gente chega ao final do nosso vídeo. E sério, se inscreve aí embaixo, deixa o seu like, isso ajuda muito a gente, você deve saber muito bem disso. Ativa o sininho e me segue lá no Instagram pra você ficar ligado de quando sai vídeo novo aqui no canal. É isso aí, minha galerinha massa, meu nome é Danilo Lima e valeu!